Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. Você pôde acompanhar aí na última aula, então a gente finalizou o módulo de Alf. O que nós estamos fazendo aqui? A gente já está criando o token, a gente já tem todos os dados do usuário cadastrado. Então, o que dá para fazer? Dá para a gente agora partir para o mobile, criar o projeto, tudo, criar a tela de acesso, de buscar esses dados aqui na nossa API e fazer com que ele autentique na aplicação. E pega esse token e salva no local storage para gente, ou salva no banco de dados local do próprio aparelho. Eu vou até renomear aqui. Então, faça com que ele salve esse access token aqui, esse token que foi gerado, salve ele por 7 dias, que é o que a gente tem na nossa API, né? Aqui no nosso ponto .env, na nossa configuração, na nossa variável de ambiente que a gente configurou no nosso sistema todo aí. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer de agora para frente? Agora a gente vai dar um espaço para o projeto mobile, vamos criar ele, vamos desenvolver algumas telas agora, focar no projeto mobile e vamos partir para essa autenticação. Então a gente tem duas fases aí para frente, tá? Antes da gente voltar novamente para o back-end aqui para desenvolver os outros módulos que a gente tem, eu vou até mostrar aqui, ó. Eu tenho a minha lá no início, quando a gente criou o esquema, então a gente gerou todas as tabelas. Então a gente tem esses módulos aqui, tudo que a gente desenvolveu só o módulo de usuário para fazer a autenticação. A gente teria que ter os dados do usuário, né? Que ele tem que ter o login e a senha cadastrado no banco de dados para que a gente possa gerar o token. Então a gente vai voltar aqui para esses módulos, criar esses outros módulos, mas agora a gente tem um tempo. Então o que eu vou fazer? Vou ter duas fases aí para frente. A fase de criar o projeto, estruturar o projeto mobile e criar as telas, e a segunda fase seria fazer a integração do back-end com a aplicação mobile. Então, a gente vai passar por duas fases aí para frente, antes da gente voltar novamente aqui para o nosso projeto do API mensageiro, perfeito? Mas a gente é um projeto longo, um projeto muito bom, muito legal, completo aí, se a gente desenvolve a web aí, porque fica mais fácil, né? Porque a gente já tem a nossa API, conexão com o banco de dados, claro que está em Docker, mas você pode pegar esse Docker e subir na nuvem e criar uma VPS e adicionar esse container lá, perfeito? Então aí você pode estar utilizando, faz as configurações aí, aí você pode estar utilizando na nuvem, então já cria, tudo que você está configurando na Docker aqui, você já deixa pronto para você utilizar o processo que você está criando aqui no seu Docker, por isso que Docker é muito bom. Então o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, ó. Eu vou organizar algumas coisas aqui. Eu finalizei isso aqui. Finalizamos o Zod também e o Alf e o projeto aqui, ó, que eu tenho aqui do nosso Create Alf. Eu vou partir para cá e eu tenho agora, nós vamos focar na criação do projeto mobile. Então eu vou colocar aqui e logo depois a gente vai conhecer algumas ferramentas, que é o que eu vou falar agora, e depois a gente vai criar o projeto e eu vou separar em aulas para ficar bem legal, separar as informações para não misturar e uma informação não atropelar a outra, perfeito? Nem que fique aulas curtinhas. Mas a gente foca em um determinado assunto e depois a gente vai aqui dali até terminar, beleza? Então agora a gente vai conhecer as ferramentas que a gente vai poder utilizar e você vai conhecer essa própria ferramenta que eu escolhi para desenvolver o nosso projeto de mensageiro instantâneo, ele já fornece já uma quantidade de APIs de ferramentas externas para que a gente possa utilizar ele. Então já é integrado com a própria ferramenta. Talvez vocês já devem estar sabendo do que eu estou falando. Eu estou falando do Expo. E a gente vai fazer a integração no nosso projeto, criar o nosso projeto com o Expo. A gente vai utilizar aí para que a gente possa trabalhar com rotas, navegar para lá para cá, o Expo Router do próprio Expo, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, Expo Router. A gente vai também trabalhar, por exemplo, deixa eu só diminuir esse zoom aqui. A gente vai trabalhar também, por exemplo, para trabalhar com galeria de imagem, para pegar um Image Picker, por exemplo, o Image Picker é a ferramenta para a gente abrir galeria.
pegar a imagem, para a gente adicionar, enviar tanto a imagem quanto o vídeo, beleza? Então a gente tem aqui outras funcionalidades que a gente poderia adicionar a nossa aplicação. Location, a gente pode adicionar, olha aqui, isso aqui são as ferramentas que estão disponíveis, as bibliotecas externas que a gente usaria para a gente desenvolver, né? A gente vai utilizar do próprio Expo. Nós podemos usar câmera, por exemplo, nós temos contato para pegar os contatos aqui do próprio celular nosso para fazer toda essa parte de contato. Por exemplo, imagem, location, eu já acabei de comentar agora há pouco, né? Então a gente vai utilizar notificação, conexão. A gente vai ter a nossa conexão, mas podemos usar também a conexão que é a de facial também, security store, sensor também, para a gente estar fazendo algumas informações. Splash screen, que é interessante, a gente vai configurar também. E o que mais? Ó, aqui nós temos Stripe, se você quiser adicionar meio de pagamento ou formas de receber, de você coletar dinheiro na sua aplicação. Isso aí um exemplo mais para frente, né? Vídeo, thumbnails, duas ferramentas interessantes, o Web Browser e o WebView são duas ferramentas interessantes que daria para adicionar, porque você pode abrir páginas de web dentro da sua aplicação e com toda a responsabilidade, tudo bem configuradinho, beleza? Então, a gente tem um monte de informações, Luthier que trabalha com animações também, então a gente vai dar uma explorada aqui nessas ferramentas e vamos ver o que a gente colhe para que a gente possa adicionar no nosso projeto, né? Então, vocês já sabem aí que a gente vai utilizar o Expo, a gente vai criar o projeto, tudo certinho. Lembrando, o Expo, você não necessariamente precisa de ter um computador potente, você pode utilizar algumas particularidades que eu já vou informar daqui a pouco. Você pode estar utilizando um celular. É o que eu vou fazer, eu vou utilizar um celular real para estar executando a nossa aplicação. Então, você vai ver que é muito mais fácil, você não precisa ter um computador potente para você desenvolver. Você pode estar... E mesmo sem conectar, eu só vou conectar no computador porque eu preciso de espelhar ele para vocês. Não necessariamente vocês precisam ter o celular de vocês conectado via USB. Então vocês podem, que eu já vou falar um pouco mais para frente, como vocês vão proceder para executar a aplicação de vocês no próprio celular, beleza? Isso aí eu vou deixar na hora que a gente estiver lá. Então, vocês têm toda a configuração aqui, ó. Tem algumas das API que está falando aqui, ó, para você explorar. E-mails de câmera, notificação e tem outras mais aqui que eu já comentei com você agora há pouco, perfeito? Então, a gente vai utilizar o Expo e na próxima aula a gente já vai começar a criar o nosso projeto aí, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.